Bom, botei para gravar, tá, pessoal? Eu não sei se tem alguém aí com o microfone aberto. Quem quiser fazer perguntas, interromper, fiquem à vontade para interromper em qualquer momento. Não me importa, muito pelo contrário, eu acho que é bom quando é assim. Então, nós vamos falar então um pouco sobre tratamento e assim, tem toda uma história envolvida, nós já conversamos algumas vezes sobre isso, né? A Lauren está tendo dificuldade para entrar. Eu não sei também mais como fazer aqui para ajudar. Mas então, o HIV, a gente tem que lembrar o que é o HIV, que é para poder entender o que a gente espera em relação ao tratamento, né? Nós já. Como é que uma pessoa chega cedo aqui? O Lauren conseguiu entrar? Acho que sim. Bom, então, assim, primeiro lembrar, assim, a gente precisa entender o que é para poder entender quais são os alvos em relação ao tratamento, né? A gente sabe que é mais fácil sempre você pegar um agente etiológico para exterminar quando ele está em momento de replicação, porque é quando ele duplica material genético, é quando ele, de certa forma, fica vulnerável. Ou quando você tem a possibilidade de, sei lá, lavar, de dissolver a proteção, né? Então, se lembrar que esse vírus tem um envoltório proteico que protege o material genético, que é o capsídeo, né? O capsídeo pode ter um envelope, o HIV tem um envelope, né? Pode ser DNA ou RNA. Então, isso vai fazer com que a gente pense onde atacá-los, né? Do ponto de vista genético. Tá? Tem vírus com DNA de dupla face, a gente já viu, RNA de fita simples ou dupla, são obrigatoriamente parasitas intracelulares e utilizam o maquinário celular, utilizam a genética do hospedeiro para poder se multiplicar, se duplicar, se replicar. Não tem mecanismo de fornecimento energético, então eles dependem 100% da célula hospedeira. Tudo isso faz com que a gente pense como derrubá-lo, né? Como você liquidar um agente que depende tanto de um hospedeiro. Se você liquida o hospedeiro, não tem agente, né? Então a gente já sabe que se eu pegar em determinados pontos do hospedeiro, eu posso, de alguma forma, impedir que esse vírus se replique. O HIV é um retrovírus. Então, a gente sabe que, se ele é um retrovírus, ele se utiliza de uma transcriptase reversa para poder transformar RNA num DNA proviral que vai ser incorporado ao genoma, no caso da célula humana, e, a partir daí, ele fazer a replicação, começar a montar uma fábrica de vírus. Tá? Então, ele é envelopado, tem duas fitas idênticas de RNA, e é fundamental entender, HIV tem transcriptase reversa. Ponto. Tá? Aqui tem um desenhozinho deles, a gente já viu isso aqui em outras aulas, se eu não me engano, até o mesmo slide, tá? Mas isso tem que estar bem claro na nossa cabeça. O primeiro trabalho produzido em relação a tratamento, tá, foi sobre a eficácia do AZT em pacientes com HIV. Esse tratamento, esse artigo foi publicado, tá, no New England Journal of Medicine em 1987. Então, assim, a primeira evidência de que o AZT poderia tratar HIV é de 87. Tá? A história da descoberta do AZT é uma história bem interessante. Está muito bem escrita no livro do Dominique Lapierre, que é mais além do prazer. Eu acho que é uma coisa assim, mais além
da vida, não me recordo agora. Dominique Lapierre tem o histórico da AIDS, inclusive mostrando bem a participação da irmã Dulce na construção de centros de acolhimento e tratamento para pessoas vivendo com HIV em Nova York. Isso é bem interessante. Esse era um grupo colaborativo, né, em que você tem muita gente que estava ligado ao HIV. O Gottlieb, esse senhor aqui, era um médico especializado em cuidar de pessoas homossexuais e que foi o cara que primeiro descreveu aqueles casos, aquela publicação famosa, esse sujeito aqui, né, em relação aqueles 5 casos, desculpe, de pessoas que tinham parasita pneumocystis carinii, a época era pneumocystis carinii. Tá? O Paul Wolberding tem um livro também clássico sobre HIV, sobre AIDS. Tá? Eu não sei se tem edições novas, mas é um livro que no início foi bastante importante para quem cuidava de AIDS. Essa figura aqui nós já vimos mais de uma vez também, ela é importante e eu vou detalhar um pouquinho, nós vamos entrar no detalhe para entender aqui as várias possibilidades de tratamento. Tá? A gente sabe que o vírus, para ser incorporado à célula linfócito T CD4 positiva, né, ele necessita de um correceptor, que nós já descobrimos isso, o CCR5 ou CXCR4, melhor o CCR5. Tá? Ao se acoplar a esse correceptor, a enzima GP160 consegue injetar o GP120, separar-se em 2 glicoproteínas, GP120 e GP41. Tá? E, com isso, entra na célula, como a gente está vendo aqui, né? Se eu conseguir usar a infuvertida, que é um inibidor de fusão, eu bloqueio essa entrada da GP41. Na hora da transformação de 160 em quebrar e virar 120 e 41, esse bloqueio do 41 impede que a coisa ocorra. Tá? Impede, na realidade, que haja a penetração viral. Após entrar, lembrando aqui também o seguinte, que se eu usar aqui Maraviroc, que é uma droga que a gente ainda tem hoje para ser usada, ela existe, né? Ela está sendo comercializada normalmente, a gente bloqueia o CCR5, não o CXCR4. Então, nós temos que fazer um teste de tropismo para saber se o indivíduo possui predominância de CCR5 ou de CXCR4. Tá? Isso é feito hoje de forma indireta, através de genotipagem. Antes era feito com testes de tropismo, que é um teste muito caro. Penetrou, tá? Imediatamente, as fitas de RNA são lançadas, né? Elas saem de dentro do capsídeo e são lançadas no citoplasma da célula. Ali, a enzima transcriptase reversa faz a transcrição desse RNA para DNA. Então, nós temos aqui um DNA viral montadinho, com dupla fita, tudo bonitinho. Tá? Esse DNA viral vai se incorporar à célula, ao cromossomo celular. Nós temos aqui uma gama de drogas que atuam no bloqueio da transcrição reversa. O próprio AZT é um inibidor de transcriptase reversa. Mas nós temos outras tantas, nós vamos ver depois da listagem mais um pouco à frente. Passei por esse estágio, eu vou integrar, né, nós já vimos isso também, o DNA viral, né, que é o provírus, propriamente dito, no núcleo celular. Tá? Então, nós temos as enzimas de integração. Tá?
nós temos aqui também duas drogas extremamente eficazes, o raltegravir e o dolutegravir, sendo o dolutegravir pelo menos 50 vezes mais potente do que o raltegravir. Tem estudos mostrando isso. Houve a integração, tá? O provírus está montado. Tá? Esse provírus, então, vai vai fazer a transcrição para o RNA mensageiro. Tá? O RNA mensageiro vai, então, produzir as fitas de RNA viral. Tá? E aqui nós vamos ter a atuação dos inibidores de protease, porque é a protease quem monta o vírus propriamente dito. Ela vai clivando os pedaços dessas fitas nos tamanhos adequados para a montagem, né, do vírus, para o envelopamento viral. Esse inibidor de protease ele entrou na história do HIV em 1996 e mudou completamente a forma de tratar e mudou completamente a expectativa de vida de uma pessoa vivendo com HIV e AIDS. Então, assim, são drogas super potentes e foi o que ficou conhecido como HAART, que é terapia antirretroviral de alta atividade ou de alta potência. A gente pode traduzir como quiser. Tá? O vírus, então, é clivado e é lançado na superfície. Ele carrega um pedaço, isso é outra característica do HIV, né? Ele carrega um pedaço da célula hospedeira na hora do envelopamento. A clivagem é feita, o envelopamento é feito, né, levando um pedaço da parede celular e um novo vírus é maturado. O inibidor de protease também atua nessa maturação. Tá? Talvez daí a potência combinada, né, tanto na clivagem quanto na maturação. O tratamento do HIV, né, ele mudou ao longo do tempo. Né? As pessoas vivendo com HIV têm uma expectativa hoje comparada com a população geral absolutamente normal. Se a gente ver os trabalhos feitos aqui, publicados na AIDS, em junho de 2010, já mostrava, tá, que a expectativa de vida das pessoas vivendo com HIV, que tivessem 25 anos de idade, né, 6 meses após a infecção, era comparável à população em geral, 52 para quem tinha HIV, 52,7 versus 53,1, bastante próximo uma da outra. Mulher é a mesma coisa. Então, na realidade, se fizermos um teste estatístico aqui, vai perceber que não há diferença significante. Tá? Os antirretrovirais aprovados no Brasil, aqui a gente está falando de Brasil, viu, pessoal? Não tem outras coisas acontecendo lá fora que nós não incorporamos ainda. De certo modo, o nosso esquema atual é um esquema bastante vitorioso, então a gente não tem se preocupado muito com novas drogas, exatamente por conta disso. Mas, como antagonista CCR5, nós temos o Maraviroc, o inibidor de fusão, a enfuvirtida, ainda isso tudo existe no mercado. Inibidores de transcriptase reversa, nucleosídeos, zidovudina, didanosina, zalcitabina, lamivudina, abacavir, tenofovir, entricitabina. Zidovudina existe, zalcitabina, didanosina. A zalcitabina saiu do mercado já tem um tempo. Tá? A didanosina ficou restrita a crianças. Não se usa mais em adultos. Né? Lamivudina faz parte do nosso programa de drogas atual, que é a combinação da lamivudina
com o tenofovir, como dupla terapia para inibidor de transcriptase reversa. Tá? Nós temos também o abacavir e a entericitabina aprovados e está lá, está no formulário se a gente precisar usar. Tá? Os inibidores não nucleosídeos, nós temos a nevirapina, a delaverdina, o efavirenz, a etravirina e a rilpivirina. A delaverdina e a rilpivirina nunca entraram no Brasil de fato. Nunca entraram. A nevirapina foi usada durante muito tempo como uma droga de escolha para mulheres grávidas, para bloquear a transmissão vertical. Tá? Houve trabalho, inclusive na África, em que se dava somente na hora do parto uma dose de nevirapina, e isso já ajudava a bloquear um pouco a transmissão vertical. Não havia facilidade de drogas lá. Então, fizeram um esforço para que se oferecesse a nevirapina. Eu não me lembro qual era, se foi no Congo. Eu tenho quase certeza que foi no Congo. Então, o efavirenz, junto com a zidovudina e a lamivudina, fizeram parte do famoso 3 em 1 brasileiro. Tá? E essa medicação foi usada durante um bom tempo como droga de escolha, como primeira linha no Brasil. E foi bastante vitorioso isso, viu? Não foi ruim de todo. O ruim era que, primeiro, a zidovudina tem um efeito colateral passível de acontecer numa boa parte dos pacientes, que é uma anemia progressiva. Alguns pacientes fazem, inclusive, anemia aguda, em cerca de 15, 20 dias de uso, de cair o hematócrito de 40 para 15. A gente já viu isso. Tá? Então, é uma droga que tem essa possibilidade. Bom, a outra complicação que pode acontecer tem a ver com o efavirenz. O efavirenz é uma droga com potencial neurológico, de induzir problemas neurológicos muito grandes. Tá? Inclusive problemas relacionados ao sono. Indivíduos tendo, como é que se diz, tendo pesadelos vívidos, né? Em que tem histórico, inclusive, de gente que sonhou que estava pegando fogo na casa e se jogar pela janela. Tá? Não é uma droga tão simples assim de conduzir. Muitos pacientes tinham muito problema em relação ao sono. Né? Outros acordavam meio bêbados, né? Tontos. Isso por conta do efavirenz. E muitos também, ao continuar usando, esses sintomas iam diminuindo, né? Iam equilibrando. A lamivudina também tem um efeito, ele apesar de estar mantido no esquema com tenofovir, lamivudina e dolutegravir, como o esquema atual, a lamivudina pode induzir pancreatite aguda. Eu já vi mais de um caso. Tá? Outra que também dava muita pancreatite era a didanosina. Tá? Então, a gente tem que ter um controle grande desses pacientes, porque essas drogas elas são tóxicas de modo geral. Né? Os bloqueadores da integrase, os inibidores da integração ali do vírus no cromossoma do hospedeiro, a história começa no Brasil com o raltegravir. O eveltegravir não veio para o Brasil, não tem, apesar de ser aprovado, a gente não usou. Mas o raltegravir, ele acabou dando lugar ao dolutegravir, porque os estudos comparativos mostravam que o dolutegravir era mais eficaz. E começou-se a comparar raltegravir, que se usa com 2 comprimidos ao dia, contra 1 e 2 comprimidos de dolutegravir. E começou-se a observar que o dolutegravir tinha uma capacidade maior
de bloqueio genético. Tá? É preciso entender aqui que resistência viral tem a ver com genética. Tá? Nós vamos entender bem isso, isso é importante. Tá? O que se recomenda hoje? O Ministério da Saúde hoje recomenda basicamente o que está nesse slide aqui. Tá? Pessoas vivendo com HIV sintomático ou que possuam células CD4 menor que 350, gestante, tuberculose ativa, com infecção com hepatite, tá? Com infecção com hepatite C, C e B, tá? E que possuam risco cardiovascular elevado, eles têm prioridade no tratamento. Tá? Eles devem começar praticamente de forma imediata o tratamento antirretroviral. Tá? Todos têm que começar o tratamento antirretroviral, mas essas condições não permitem que fiquemos esperando carga viral, esperando alguma coisa acontecer. Tá? Não é para que isso ocorra. O esquema hoje brasileiro preferencial em adultos, tá, é o esquema com tenofovir e lamivudina. Tenofovir, lamivudina é o 3TC, né, e o dolutegravir. Tá? A dose diária vem combinada em um único comprimido, tenofovir e lamivudina, 300 miligramas de cada um, tá? E um comprimido de dolutegravir separado. Então, o paciente toma 2 comprimidos ao dia, em dose única diária, os 2 juntos, né? Num mesmo horário, independentemente de comer, não comer, beber, não faz diferença. A droga vai ser absorvida. Tá? Se a pessoa tem tuberculose, aí o esquema volta para o efavirenz. Tá? A gente já tem... Eu cometi um equívoco lá atrás, eu falei que a zidovudina fazia parte do 3 em 1, não, é o tenofovir mesmo, que fazia parte do 3 em 1. Esse esquema 3 em 1 aqui. Tenofovir, lamivudina e efavirenz. A zidovudina com a lamivudina era chamada biovir. Foi uma das primeiras combinações de 2 drogas. Tá? Por isso que eu fiz a confusão. Se a gente completar o tratamento para tuberculose, você pode fazer o switch, a troca, para o dolutegravir. Tá? Com infecção, tuberculose e HIV, com mais critérios de gravidade, tá? A gente deve trocar o efavirenz pelo raltegravir. O raltegravir não interfere na questão, não é interferido e não interfere na questão da rifampicina. A rifampicina é uma droga que tem a ver com o citocromo P450, daí a dificuldade de você usar algumas drogas com a rifampicina. Tá? De novo, concluído o tratamento, a mudança deve ser feita de novo, até em 3 meses, para o dolutegravir. Tá? Então, com isso aqui, a gente trata a grande maioria dos pacientes. Tá? É óbvio que tem outras drogas para serem usadas. Né? Se eu tenho contraindicação ao tenofovir, eu posso fazer um estudo de HLA para saber se o paciente tem HLA, o B57, e substituir tenofovir pelo abacavir. Eu tenho muito medo do abacavir. Sem fazer o teste, não deve ser usado, porque se o teste for positivo, você não deve usar o abacavir. O abacavir ele é impressionante. Ele faz pneumonite, ele faz umas doenças anafiláticas muito violentas. Então, para você ter certeza, você tem que fazer a tipagem do complexo maior de histocompatibilidade, ver se o HLA é o B5701. Então, se for positivo, você simplesmente você substitui o abacavir pelo TDF, substituir o TDF por AZT, se tem intolerância
ao abacavir. Desculpe, você tira o TDF e coloca o AZT. E se tiver intolerância ao abacavir, lógico, né? Entendendo aqui a questão, como eu falei para vocês, tudo é uma questão de genética. Tá? E genética tem a ver com purina e pirimidina. A cada três bases, nós temos um aminoácido. Então, o DDI ele imitava uma adenina. Eu sempre faço confusão, adenosina. O 3TC com o FTC, uma citidina. O DDC, que é a azacitidina, não tem mais isso aqui, não tem mais esse. Desculpa. Não, basicamente, lembrar, importante para a gente é esse aqui, o 3TC. O DDC não tem mais, mas é uma citidina. O AZT, uma timina. O D4T, que também saiu do mercado, era uma timina. O abacavir, uma guanina. Tá? O tenofovir, uma adenosina. Então, assim, eles substituem isso. E quando substitui isso, ele muda o aminoácido. E quando muda o aminoácido, a droga inibe a produção de um vírus. Porque naquele ponto, na realidade, ele inibe numa posição específica. Tá? Não é em qualquer posição, é numa posição específica. Esse aqui só é exemplo de primeira e segunda geração de inibidores de transcriptase reversa não nucleosídeos. Esses dois são de primeira, esse aqui é de segunda. Comparando a potência, isso com monoterapia, tá? Comparando as várias drogas, a gente observa que a droga mais potente é realmente o dolutegravir. Tá? A gente compara aqui com vários deles, inclusive com inibidor de protease, que é o lopinavir, e a gente vê que o dolutegravir tem uma potência maior. Potência, quando a gente fala potência maior, potência genética, tá? Barreira genética. Para que você tenha uma resistência a uma droga dessas, você tem que ter alteração genética no vírus em mais de uma posição. Quanto mais posições necessárias para você fazer a resistência, maior a gente chama de barreira genética maior. O dolutegravir tem uma barreira genética bem alta. A genotipagem pré-tratamento, ela alguém perguntou alguma coisa? Não? O dolutegravir recentemente começou a ser usado também pelas gestantes, né? Porque antes era raltegravir, né? Que era a terapia de escolha. Ele acabou de ser liberado. Acabou de ser liberado. Tá? Tava uma discussão se liberava ou não, porque os estudos não estavam todos feitos, mas os estudos mostram que realmente não tem problema. Como o efavirenz também. No passado, a gente era obrigado a trocar efavirenz por nevirapina. Hoje, é uma droga que não faz diferença. A questão principal era a questão da toxicidade com relação a... Não, era teratogênese. A preocupação sempre foi teratogênese. Entendi. Bom, recomenda-se genotipagem pré-tratamento para gestante, para criança, para quando existe co-infecção com tuberculose. Tá? Quando uma pessoa tem um parceiro conhecido que está em falha, casal soro discordante com uma pessoa que está em falha, vale a pena genotipar. A falha virológica ela é caracterizada por uma carga viral detectável após 6 meses do início ou modificação da terapia antirretroviral. Então, assim, a gente acompanha pacientes e dosa a carga viral a cada 6 meses. Atualmente, quando o paciente está bem aderido ao tratamento, quando o paciente tem CD4 bom,
quando você tem o paciente na tua mão, sabe que ele toma remédio, a gente acaba fazendo essas visitas a cada ano. E o indivíduo faz exames anuais. Tá? Mas, via de regra, o Ministério te permite fazer exame a cada 6 meses. CD4, não. CD4, se o indivíduo tem 2 CD4 superiores a 350 células e mantém carga viral indetectável, não tem sentido você usar, ficar fazendo o CD4. Encarece. E a ideia também é diminuir o custo disso tudo. Se o paciente tem carga viral detectável e tinha carga viral indetectável, é porque alguma coisa aconteceu. Lembrando que existe uma coisa chamada blip, né? Que são pequenos picos de carga viral. Às vezes o paciente tem 70 de carga viral, com limite de 40, faz 70, faz 100, volta para o 40. Isso pode acontecer, tá? Mesmo sem que represente uma falha terapêutica. Às vezes um estado gripal muda a carga viral. A gente sabe que pode acontecer isso. Outras infecções virais podem induzir erro na hora de você interpretar. Os fatores associados à falha, o principal, sem qualquer sombra de dúvida, é a baixa adesão ao tratamento. Tá? É importante que a gente consiga passar para o paciente a importância da adesão ao tratamento. Sem adesão, você não consegue nada. Tá? A gente conhece muitas histórias em relação à adesão. Né? Já ouvi história de paciente que diz: o governo dá, então não presta, então não vou usar. Gente que pega... Às vezes, eu já tive paciente que dificuldade de tratar, aí você troca o remédio, aí dificuldade de tratar, troca remédio, não consegue fazer, diz que toma, pega remédio, até que a doente, quando falece, mais de uma vez, tá? Um familiar chega lá no hospital com uma sacola cheia de medicamentos que a pessoa nunca tomou e fica nessa história, entendeu? Eu já vi muito isso acontecer. Então, assim, existe uma falha, no meu caso, do meu convencimento, eu não consegui convencer o paciente a se tratar direito, e existe um problema que é do próprio paciente, que não quer se tratar. Às vezes a pessoa não está afim, não quer, não está afim. A gente sabe que isso pode acontecer. Tá? Tomar cuidado com esquemas inadequados. Tá? Uma outra coisa que dificulta tratamento é a quantidade de remédio, dificulta a adesão. Né? Se eu puder tratar o paciente com um comprimido, eu vou tratar com um comprimido. É óbvio que se eu puder tratar com um comprimido sem efeito colateral, melhor ainda. Se eu tiver que usar 2 sem efeito colateral, eu vou usar 2. Agora, quando você começa, falhou o primeiro esquema, falhou o segundo, você começa a aumentar a quantidade de comprimidos. Inibidor de protease, geralmente, você acaba associando um ritonavir. Então, se eu vou fazer a tazanavir, que é um inibidor de protease, eu certamente vou precisar usar ritonavir para induzir maior potência no esquema antirretroviral. Então, começa a brincadeira de muitos comprimidos. Né? E ritonavir, por sua vez, por ser um indutor enzimático hepático, ele interfere com outras drogas. Então, você começa a ter dificuldade também de paciente que faz tratamento com outras drogas, para outras situações. Né? A gente tem que sempre tomar cuidado com isso. Outra coisa interessante, fatores farmacológicos, que a gente tem que tomar um certo cuidado em relação ao uso de drogas sem que você tenha conhecimento. Tá? São pacientes que, às vezes, são tomadores crônicos de omeprazol, por exemplo. E o omeprazol... deixa eu só responder uma mensagem aqui, pessoal, um segundo.
Bom, desculpa. Então, como eu falei, assim, tomadores crônicos de medicação podem complicar a nossa vida. Um outro medicamento que se toma muito sem que a gente tome conhecimento são os anti-inflamatórios. Então, a gente acaba tendo pacientes que já estão sob pressão renal com o uso de atazanavir, com o uso do tenofovir, e que começa a usar anti-inflamatórios sem que você saiba, quando você vê a creatinina sai de 1, 1,2 e vai para 2, 2,6, e aí você começa a ter problemas de adequação de medicação. Tá? A gente tem tido muito problemas em relação à função renal. Tá? É impressionante a quantidade de gente que está fazendo insuficiência renal, começando a cronificar, inclusive. Então, é bom ter atenção. A gente sabe que a gente hoje está podendo fazer tratamento com 2 drogas, lamivudina e dolutegravir, né? Isso já foi aprovado. A desvantagem atual é que nós não temos nós não temos lamivudina de 300 miligramas, nós temos que fazer 2 comprimidos de 150. Então, acaba que o paciente tem que fazer uso de 3 comprimidos por dia, 2 lamivudina e 1 dolutegravir. Mas a gente sabe também que existe o Dovato, que é uma combinação de dolutegravir com lamivudina em um único comprimido, e que, se eu não me engano, o Ministério da Saúde está para comprar, tá? O que vai facilitar a vida da gente quando tiver que fazer essa troca. Não é uma troca obrigatória, mas a retirada do tenofovir ajuda nos casos em que o paciente está comprometendo a função renal. Desafios, né? Prevenir, é óbvio, né? Prevenir, tratar precocemente, mitigar a inflamação residual e curar. A cura funcional, eu acho que a gente já consegue, né? Eu tenho uma quantidade enorme de pacientes. O Gafrey inteiro, né? Se a gente somar todo mundo, nós temos os 90% quase de pacientes com carga viral indetectável. Nós temos, dos nossos pacientes, todos tomando medicação. Então, assim, da meta 90-90, nós 90-90-90, nós estamos muito próximos de chegar lá. Tá? Falta pouquinho. A gente, como a gente recebe alguns pacientes de fora, a gente às vezes recebe pacientes maltratados, que não tiveram muitas facilidades para se chegar ao médico, para conseguir tratamento. Então, às vezes o doente chega cheio de problemas. Tá? A cura esterilizante vai depender de algumas coisas que se estuda hoje, né? A gente sabe fazer a cura funcional. Porque se eu dou remédio, a carga viral fica indetectável, não tem o vírus circulante. Isso, inclusive, faz com que o paciente não seja um infectante, né? Ele não infecta mais ninguém, ele não contamina mais ninguém. Mas essa cura esterilizante depende muito de você tirar o vírus da latência, né? Nós sabemos que o HIV ele entra em alguns santuários e ficam em latência durante a pressão medicamentosa. E com isso, você não consegue atingi-lo. Quando você suspende a medicação, aquela latência acaba, ele começa, por algum motivo, o vírus percebe que não está tendo mais pressão e ele simplesmente começa a produzir novos vírus. E aí a carga viral começa a subir novamente. Então, esse aqui é a cura de fato, né? E existem alguns avanços em relação a isso. Tá? Esse slide é um slide do Ricardo Dias, que é de São Paulo, né? do Centro de Genomas, e ele estuda muito isso aqui, né? Como resolver isso. Tem pacientes que já conseguiram, inclusive, uma cura esterilizante, quer dizer, pensaram que tivessem conseguido, mas alguns meses depois o paciente voltou a ter carga viral. Mas é um caminho, né? É um caminho. Precisamos lembrar
das abordagens biomédicas para prevenção. Tá? A vacina profilática nós ainda não temos. Tá? Circuncisão é importante. A gente sabe que a circuncisão protege. Tá? Populações que são circuncisadas têm menos ISTs e têm menos HIV. Tem trabalhos publicados. O professor Walter tem uma publicação bem interessante sobre isso. A profilaxia medicamentosa, com a profilaxia pós-exposição e o PrEP, a profilaxia pré-exposição. A gente lá no Gafre faz isso, né? Tem uma porção de gente que faz. É difícil, se a gente for lá conversar com a Gabriela, acho que a Marcele também já fez parte disso, não fez, Marcele? Eu colaboro também junto com a Gabriela. Isso, você está lá ainda, né? Também. Então, a gente conversando lá com a Gabriela, ela me fala umas coisas horrorosas. Cara que não vai, falta nas visitas, porque é complicado mesmo, né? Os microbicidas utilizados principalmente em mulheres, em determinadas populações, mulheres que fazem sexo, são trabalhadoras de sexo, né? E mulheres que, na África, se tentou usar muito isso por conta de homens que não aceitavam usar o preservativo com suas mulheres, e homens contaminados. Então, se usar microbicida foi uma tentativa. Tem trabalhos mostrando que pode funcionar. Tá? Em relação ao PrEP, as evidências, já em julho de 2015, mostram que, se a gente procura efetividade, né, o Truvada é o que se usa no Brasil, né? É o que mais consegue um benefício em relação à proteção. É preciso lembrar que não há proteção 100% tomando remédio. A proteção vem com o uso de preservativo, vem com os cuidados mínimos, né? Mas tem muita gente que quer fazer a profilaxia. Outra coisa interessante é o seguinte: se você tem casais sorodiscordantes, mas que um deles, o positivo, toma remédio e tem carga viral indetectável, não tem sentido que o outro use, né? Não teria lógica. A lógica está naquela coisa de você, apesar de ter um parceiro fixo, o parceiro não ser exatamente fixo, né? E aí o paciente acabar se contaminando com outro parceiro. Então, assim, isso é um problema. A gente sabe que isso é um problema. Então, pessoal, assim, o PrEP é um ganho, tem sido um ganho, de modo geral. Tá? O PrEP local, tópico, não tem uma boa eficácia, não. Não dá para você apostar muito no PrEP local. Tá? Apesar de ter aqui alguns trabalhos mostrando que sim. Tá? Acho que esse é o último, sim, é o último. Então, pessoal, só para a gente entender, o tratamento hoje do HIV, ele ficou simples, né? Ele não foi sempre simples, não. Tá? Não podemos esquecer também que não foi só o HAART, né? Não foi só a terapia antirretroviral que mudou a cara da AIDS, né? A profilaxia primária também. Quando a gente começou a fazer Bactrim para proteger os indivíduos de pneumocistose, para proteger os indivíduos, as pessoas vivendo com HIV, também de toxoplasmose, a gente já deu uma mudada no cenário. Tá? Já foi uma mudança importante. Essa mudança, ela foi... na realidade, o que foi acontecendo com o tratamento, né? Naquele primeiro momento do tratamento, a gente precisava de uma droga que mantivesse o indivíduo vivo, tá? Porque morria muita gente. Tá?
Com o passar dos anos, hoje a gente quer uma droga que seja de fácil tomada, de qualidade, eficiente, eficaz, que não traga distúrbio neurológico, que não traga doença renal, que não traga doença de longo prazo, que permita que o indivíduo não tenha doença cardiovascular e por aí vai. Então, essa é a proposta atual, que é o que a gente quer, né? Que seja uma doença funcionalmente curável, né? Que é o que, de certa forma, acontece. Tem um paciente meu que reclama, pô, mas eu tenho que tomar remédio a vida inteira. Na realidade, o ser humano toma remédio, né? Não tem jeito. A gente toma remédio para pressão, para diabetes, toma remédio para uma porção de coisa. O HIV é só mais uma. Então, não é para reclamar, né? É interessante como que as pessoas estão... hoje, a galera mais jovem, eles não têm uma ideia do que foi o HIV. Muita gente nasceu já nessa era pós-Hart. Muita gente nasceu de 96 para cá, tem 25 anos ou mais, né? Ou menos. Então, assim, eles não sabem o que foi a catástrofe dos anos 80. E muitos não tiveram pais que pudessem conversar com eles para explicar isso. O que foi isso, né? Quem viveu isso, viu muita gente morrer. Eu vi muita gente morrer. Tá? A 10ª enfermaria era complicadíssima. A gente tinha, na época, 14 leitos e a maioria com HIV. Dos 14, pelo menos 10 sempre tinham HIV. E era mais fácil você atestar o óbito do que dar alta. Foi uma fase trágica nos anos 80. Quando isso muda, né, a doença foi ficando burocrática. Então, assim, é um doente que, no início, o governo, bastava você ter um teste HIV positivo e o governo aposentava o sujeito, porque não tinha cura. Hoje, tem cura, mas a lei não foi mudada. Então, fica um inferno. A toda hora um paciente quer um atestado para entrar no INSS, para ter benefício, tá? E o perito não fornece o benefício. Porque se a gente for parar para pensar, o governo ele já te dá o tratamento, ele te dá os exames. Qual é a lógica dele te dar também um benefício para você ficar em casa? Não tem muito sentido isso. Então, assim, eu vi ao longo do tempo muita gente saradinha querer ir para o INSS. Eu não reclamo, também não contesto. Não, eu faço um laudo, digo exatamente o que é. E o perito nega, não tem jeito. O perito vai negar. Se o indivíduo tem carga viral indetectável, tem CD4 bom, não tem sintoma de nada, ele não tem sentido ele ficar em benefício. Então, acabou o problema. Eu explico para as pessoas, mas tem gente que a cabeça é dura. Isso é outra coisa com a questão das passagens. A gente vai ter uma aula sobre isso, né? O indivíduo tem direito a passagens para ir ao hospital. Não é passagem para ir para casa da avó, do tio, da mãe. Não é bem isso. As pessoas não entenderam muito bem isso. Então, às vezes, é complicadíssimo, porque você pede as passagens, o indivíduo, às vezes, consegue 12 passagens e fica chateado, porque só tem 12. Mas só tem 12 porque é assim mesmo, né? Você não vai ao hospital toda hora. Bom, pessoal, dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, Fala. esse negócio de passagem, por pouco tempo que eu fiquei lá no ambulatório, que eu estou lá no ambulatório, eu vejo sempre eles pedindo o papel lá para pegar o passe do ônibus. É verdade mesmo. Não, eles têm direito a ter o passe. A gente fornece. Eu forneço sempre. Então, você faz o documento. Agora, se você colocar lá quantas vezes por mês ele precisa ir ao hospital, quantas vezes? No máximo, 2. Uma para pegar remédio, uma para ir à consulta. Se é que vai todo mês, né? Ele vai todo mês pegar remédio. Eu já de praxe coloco 12 vezes, para dar 12 passagens por mês. E ainda aviso, olha, não vão te dar mais do que isso. E não vão mesmo, não dão, não. Já davam, né? Agora não dão mais. Hoje em dia não dão mais. Tá? Mais alguma pergunta?
Fiquem à vontade. Ju? Tinha visto que tinha mudado também o protocolo, mas eu não sei ao certo informar, mas teve uma questão de, quando tem recém-nascido agora, né, onde estava o livre-pena, assim, a combinação certinha agora eu não sei, mas teve uma mudança recente, de acordo com a carga viral do recém-nascido e da mãe no momento do parto, né, se teve profilaxia antes. Na realidade, assim, o que a gente sabe, né? Se a mãe está com carga viral indetectável, o feto não pega a doença. A gente já fez um monte de trabalho sobre isso, não vê. Acho que o último caso de criança infectada por transmissão vertical no Cafré é de 2006. Eu não estou certo. Teria que conversar com o pessoal da pediatria. Da pediatria, não, do HIV pediátrico, que eu nem sei quem está conduzindo. Acho que é a Eliane que está tocando hoje o HIV pediátrico. Vocês podem conversar com a Eliane, com a Albertina, que elas vão saber passar para vocês isso com mais detalhe. Eu não tenho muita vivência com criança. Tá? A Eliane, que é a infecto-pediatra do ambulatório do HIV, e a doutora Elisa é a pediatra responsável do hospital pelo HIV. A Eliane é uma pessoa bastante acessível. Se vocês conversarem com ela, eu posso pedir para ela falar alguma coisa a respeito. Vou combinar com ela dela aparecer aqui na aula e falar alguma coisa a respeito. Tá bom? Obrigada, professor. Nada. Mais alguém, pessoal? Ô, Águeda, você pode falar, você tem alguma experiência, né? Bom, pessoal, então eu vou encerrar, porque eu vou entrar agora numa banca de TCC. Agradeço a presença de todos. Essa aula foi gravada. Logo que terminar, eu vou colocar na rede, tá? Aí passo para vocês, tá bom? Obrigada, professor.